Oi pessoal, Pastor Tiago aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que me foi feita no privado relacionado a um dos nossos vídeos anteriores, aonde eu dou ali algumas coisas que, no meu ver, se houvesse na igreja, me levaria a não congregar naquela igreja. E como a pergunta me foi feita no privado e não aqui nos comentários, então eu não vou expor o nome da pessoa, mas eu vou colocar tanto a pergunta dela quanto a minha resposta, tentando lançar luz de acordo com aquilo que eu disse, né? Que é o seguinte, a pessoa me pergunta o seguinte: qual é a problemática do culto ter dança e teatro? Sei que na Bíblia não temos nenhuma das duas situações. Há alguma ligação direta com a salvação? Então, na verdade, são várias perguntas aqui e eu vou tentar responder da maneira que eu acho que seja o mais correto. Eu estou lendo uma colinha aqui, que eu estruturei a minha resposta de acordo com a maneira como a pergunta foi feita. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, eu acredito que com relação ao teatro, tá? Eu não vejo nenhum problema no teatro, no culto, desde que a gente veja bem o que é que está sendo encenado. Então, por exemplo, um culto de Páscoa ter uma encenação da crucificação, da ressurreição, ou um culto de Natal ter uma encenação do nascimento de Jesus, da anunciação de Maria, a anunciação de José, a visita dos magos, a visita dos pastores de Belém, etc. Não vejo problema nenhum. O problema é quando o teatro ele começa a oferecer outro tipo de encenação que seja mais entretenimento do que mera encenação. O teatro ele surge na história da igreja, por assim dizer, num período em que ele surge alegadamente para favorecer o entendimento, já que você no passado tinha uma grande maioria de pessoas analfabetas, que não saberiam pegar a Bíblia e simplesmente lê-la. Então, para facilitar a dramatização tem esse papel. E na verdade eu sei que o teatro talvez seja útil nesse sentido da compreensão bíblica, assim como o cinema, A gente pode ver aí os filmes de Jesus, aquele Jesus de Nazaré, Aquele longo filme, ou A Paixão de Cristo, Que também ficou muito famoso aí, ou mais recentemente o The Chosen. Mas existe uma infinidade de outros filmes bíblicos, Séries bíblicas e etc e tal. E então, assim como o teatro, cinema, ilustrações favorecem demais a nossa compreensão a respeito da Bíblia. Mas Jesus não nos mandou encenar o evangelho. Ele disse: vão e preguem. Então Jesus mandou pregar o evangelho. Nesse sentido, eu acredito então que o teatro seja, no mínimo, desnecessário, tá bom? Então, não vejo nenhum mal no teatro, mas vejo que ele é desnecessário. Agora sim, quanto à dança. A dança eu creio que seja inadequado. Por quê? Além de não existir nenhuma ordem para que se dance no Novo Testamento, assim, você não vê nas cartas do apóstolo Paulo ou de algumas outras cartas do Novo Testamento, nem mesmo uma narrativa no Evangelho mostrando a dança dentro do contexto do culto no Novo Testamento. Ao contrário, ainda há um exemplo negativo de dança. Não há nenhum exemplo positivo e, na verdade, há um exemplo negativo que está tanto em Mateus 14 quanto em Marcos 6, que é a enteada de Herodes, a Salomé, que dança para Herodes, e a dança dela agrada Herodes, e isso vai desencadear na morte de João Batista. Bom, posto isso, que acho que nós temos que ser bíblicos, além disso, eu acredito que a dança é, na verdade, uma distração, e ela tira a atenção do foco principal do culto, que é a pregação do Evangelho. Então, eu não vejo nada de positivo em meia dúzia, 10, 20 moças lá na frente, ou algum rapaz também pro meio, que a gente às vezes vê, a maioria das vezes abanando uns panos, fazendo uns passos que nada expressam. É completamente diferente do teatro, da encenação. Mesmo, veja bem, quando você tem um ministério de Libras na igreja, talvez durante o louvor, durante a pregação, a Libras talvez seja um pouco mais estática. Mas durante o louvor, talvez seja importante alguma expressão corporal para dar a conotação do ritmo, da rima, desse tipo de coisa que é presente no louvor. Se é um louvor mais agitado, se é um louvor mais
arrastado, talvez isso influencie, mas lembra, é Libras, é uma coisa própria daquela língua, da língua de sinais. Geralmente o que se vê em ministério de dança é algo totalmente aleatório e é, na verdade, uma exibição. E o culto não é uma exibição. O culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Veja, alguém pode querer argumentar que há menções de danças no Antigo Testamento, né? Mas é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: a dança não fazia parte do culto veterotestamentário. Em nenhum lugar na lei de Moisés você vai ver a dança sendo introduzida. Nem mesmo quando Davi vai introduzir os instrumentos músicos como parte do culto, ainda assim você não vê a dança sendo introduzida como parte do culto no Antigo Testamento. E todos os relatos de dança, que são pouquíssimos na verdade, não me falha a memória, é Miriam e Davi, esses dois relatos de dança, eles são fora do templo, estão completamente desassociados do culto, e eles são espontâneos. Espontaneamente eles começam a dançar. Isso tem muito mais a ver com a expressão de alegria, de celebração, né? De festejo, do que de culto propriamente dito. Mais uma coisa, eles são manifestações espontâneas, o que é completamente o oposto das apresentações ensaiadas que se vê nos cultos de muitas igrejas evangélicas, e acredito que até mesmo em algumas missas deva ter isso aí, né? Faz muito tempo que eu não vou na missa, eu não posso afirmar que tem ou que não tem, mas não acharia estranho se em alguma missa aí do movimento católico carismático tivesse dança. Então, essa é a minha opinião, né? E isso tem a ver com o princípio normativo e o princípio regulador do culto. São dois princípios, tá? A respeito do culto cristão. O princípio normativo diz que o culto pode ter tudo que a Bíblia não proíbe. Então, por exemplo, com base nisso, os luteranos têm velas no culto. Beleza? Porque a Bíblia não proíbe, pode ter. Com base nisso, outros grupos vão ter lava-pés no culto. Então, esse é o princípio normativo, tá bom? O princípio regulador é aquele princípio que diz: no culto só pode ter o que o Novo Testamento manda ter. Tá? Então eu já disse isso lá no outro vídeo, né? O Novo Testamento diz que tem que haver pregação, oração, cânticos e salmos. Tem que haver ofertório. E pode ser que a gente coloque aqui também o batismo e a ceia como elementos que ocorram dentro do período do culto. Só para vocês terem uma ideia, nas igrejas onde eu pastoreei, na igreja que eu pastoreio, eu não gosto nem que a saudação aos visitantes e os avisos sejam dados depois que o culto teve início. Isso é uma coisa minha, tá? Então, acredito que se você for numa igreja que os avisos é dado no final, ou no meio, ou o visitante é saudado no meio, não tem problema nenhum. Claro que às vezes o visitante chega atrasado e ele vai ser saudado no meio. Mas eu tenho uma preferência, uma predileção, para que os avisos e as saudações sejam feitas no início do culto. Outra coisa que me incomoda muito é homenagens de Dia das Mães, Dia dos Pais, esse tipo de coisa que não tem a ver com as celebrações bíblicas, Natal, Páscoa. Eu também particularmente não gosto. Mas acredito que há espaço para esse tipo de coisa, desde que seja muito simples, muito direto e não roube a atenção do culto. Mas se eu pudesse, se fosse uma coisa da minha vontade, nem esse tipo de coisa não teria, sabe? Presente Dia das Mães, presente Dia dos Pais, etc e tal. Agora, por quê? Porque eu, particularmente, estou mais inclinado a seguir o princípio regulador do culto, que acredito que no culto só possa ter aquelas coisas que a Bíblia manda ter. Agora, com relação ao último ponto aqui da pergunta, se isso tem alguma coisa a ver, implica alguma ligação direta com a salvação, não. Não, nada disso interfere na salvação de ninguém. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai deixar de ser salvo porque dançou no culto, ou nenhuma igreja é uma seita porque tem dança no culto. Eu acredito que isso implica na edificação, no amadurecimento, uma vez que o culto tem um pouco menos de foco e vai ter menos tempo para a palavra, já que você está dando tempo para esse tipo de coisa. Beleza? Mas essa é a minha opinião, né? Me diz aqui nos comentários aí qual é a sua, o que é que você pensa disso tudo. Na igreja que você vai, tem dança?
Você acha que isso contribui de alguma forma com a pregação do Evangelho? Ou você concorda comigo que isso na verdade só distrai o foco principal do culto, que é a pregação do Evangelho e a adoração a Deus? Deixa aí os seus comentários, clica no gostei se você gostou e no desgostei se você desgostou, não tem problema nenhum. Seja educado nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe isso aqui também com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau.